Eu tenho certeza que para muitas pessoas essa é a história mais bizarra que elas verão na vida. Eu estou chocada até agora. Mas como infelizmente o YouTube é uma plataforma que adora censurar certos conteúdos, eu vou precisar fazer algumas mudanças ao longo desse vídeo, mas nada que atrapalhe a experiência. A história é sobre um certo presidente chamado e sua esposa chamada, mas aqui vamos chamá-los de Gabriel e Brenda. Escolhi os nomes aleatoriamente. Are you serious? Ninguém deveria se importar com o fato de Gabriel ser 24 anos mais jovem do que Brenda, certo? Errado. Talvez as coisas tenham mudado, afinal, os dois são adultos agora, mas nem sempre foi assim. A história de amor entre muitas aspas de Gabriel e Brenda é uma das histórias mais desconfortáveis que eu já vi. Desde uma relação bizarra entre um aluno e uma professora, até acusações de que, na verdade, Brenda nasceu homem. Ele era um estudante que tinha metade de 30 anos e ela era sua professora casada de 40 anos e mãe de 3 filhos, que ainda carrega consigo um dos maiores escândalos atuais do país que ele é presidente. E eu vou te contar tudo nesse vídeo. Então não esquece de deixar o seu like, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E já prepara aí para comentar sua opinião sobre essa história bizarra. Imagina só a reação dos pais de Gabriel quando souberam do relacionamento do filho com a professora. Inicialmente, eles pensaram que seu filho tinha se apaixonado pela filha de Brenda. A mãe de Gabriel disse que quando soube do relacionamento dos dois, não conseguiu acreditar e seu pai disse que quase caiu da cadeira. Na biografia do atual presidente, diz que os pais ficaram muito abalados e foram atrás da Brenda para pedir que ela não visse mais o filho deles, até que pelo menos ele completasse 18 anos. Mas ela, sem papas na língua, lhes disse que não podia prometer nada. E talvez a parte mais impressionante dessa história toda é que eles ainda estão juntos, mesmo com o recente escândalo envolvendo Brenda, que deixa qualquer teorista da conspiração de cabelo em pé. Atualmente, Brenda tem supostamente 70 anos e Gabriel 46, então já temos aí uma diferença de idade de 24 anos entre eles. E só para dar um pequeno contexto, a narrativa que eles contam é que quando Gabriel tinha metade de 30 anos, ele era um estudante e Brenda era sua professora. E embora ele fosse muito jovem, de alguma forma, eles conseguiram se apaixonar. E mesmo que você se pergunte como uma mulher dessa idade consegue se apaixonar por um pirralho assim, Brenda afirma que Gabriel já agia como um homem. Tão homem que fez ela abandonar seu então marido e 3 filhos por ele. Mas essa história é velha, todo mundo já sabe. Agora o que você provavelmente não sabe é que existe uma quantidade enorme de jornalistas e investigadores que afirmam que Brenda na verdade nasceu homem. E o pior, ela e Gabriel foram postos juntos para comandar o país de propósito. Então seria a história de amor apenas uma farsa? Bom, recentemente um famoso jornal postou um artigo com o título "A prova de que Brenda não nasceu homem". Qualquer um que leia um título como esses vai diretamente pensar, lá vem eles com as teorias da conspiração. Mas calma que você vai estar convencido do contrário até o final desse vídeo, eu prometo. Primeiro, eles mostraram 2 fotos, uma foto de família, com o que seria a família de Brenda, e segundo, eles colocaram uma foto de uma jovem que possivelmente seria Brenda quando criança. O que mais impressiona é a semelhança da atual Brenda com o que seria seu irmão nessa foto de família. E a segunda foto, que não parece exatamente com Brenda, foi revelada depois que na verdade é sua filha e não ela. Mas por que eles fariam isso? Óbvio que o objetivo do artigo é desmentir a teoria de que ela teria nascido com o sexo oposto e acusar todos que pensam o contrário de pessoas preconceituosas e todas as fobias que você pode imaginar. Mas a coisa é muito mais profunda do que parece. Então, a teoria da conspiração, entre aspas, é na verdade uma investigação minuciosa que durou 3 anos e foi conduzida por jornalistas que trabalham com genealogia. Essa investigação foi publicada em 6 edições, desvendando o que eles descobriram após uma longa jornada de 3 anos. A teoria deles é que Brenda, na verdade, nasceu com o nome de Michael. Segundo eles, Michael viveu como um homem por 30 anos, teve 5 filhos e então fez a transição aos 30 anos para se tornar a Brenda. Eles, na verdade, usaram como parte dessa investigação um software chinês
E essa é uma foto lado a lado de Brenda recentemente e o que seria supostamente o seu irmão. A semelhança entre eles é impressionante. É quase impossível dizer que esses dois não parecem exatamente a mesma pessoa em diferentes fases da vida. Óbvio que essa investigação alcançou um enorme alvoroço na mídia e na população do país, e está alcançando o mundo. E a primeira razão pela qual muitos acreditam que seja realmente verdadeira é porque Brenda simplesmente não consegue apresentar nenhuma foto dela durante os primeiros 30 anos de sua vida. Apesar de todas as tentativas de todos eles para conseguir que ela fornecesse alguma foto, ela simplesmente não consegue. E isso tornaria muito fácil jogar essas teorias por terra, mas simplesmente não existe foto. Claro que ela é uma senhora de 70 anos e provavelmente muitos vão dizer que quando ela era mais jovem, fotos não eram tão comuns assim. Mas não, fotografias já eram bem populares nos anos 80. E como eu disse, na primeira foto, ela se parece mais com o Michael, que ela alega que na verdade seja o seu irmão, o qual ela simplesmente não apresenta ao público. Se esse é de fato o seu irmão, então por que ninguém nunca viu esse homem? Uma simples aparição acabaria com todas as teorias, certo? A não ser que ele não esteja mais vivo, o que também não se sabe. Os genealogistas simplesmente não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Michael desde que Brenda apareceu aos 30 anos. Então Michael existiu por 30 anos, de acordo com os genealogistas, o que implicaria que Michael parou de existir quando Brenda nasceu, mas a Brenda não tem registro dos seus primeiros 30 anos. E a segunda foto é, na verdade, uma foto de sua filha. E lado a lado, dá pra ver claramente que é a sua filha. Então por que você pegaria uma foto e a tornaria preto e branco e tentaria passá-la como sendo sua, quando na verdade é a sua filha? E mesmo que muitos digam que a foto pode não ter sido fornecida por Brenda para se passar por sua, outros dizem que só estão tentando desviar a narrativa para outra questão, ao invés de analisar o quão bizarra essa história é. Outro ponto que faz ficar ainda mais esquisita essa história é que, em vez de apenas produzir o que deveria ser evidência de sua existência nos primeiros 30 anos de vida, para calar os rumores e talvez até tentar advogar contra a perseguição da mídia, que às vezes é sim fora dos limites. E com isso servir de exemplo de como a mídia pode ser prejudicial muitas vezes. Mas não, ao invés disso, Brenda foi lá e processou as duas jornalistas que estavam envolvidas na produção dessa história. Segundo a matéria, ela está processando por violação de privacidade e direitos pessoais fundamentais, além do uso ilícito de sua imagem. O que torna a história ainda mais bizarra, porque nesse caso não seria mais fiel à narrativa processá-las por difamação, já que segundo Brenda a história seria mentirosa? Esse seria o momento perfeito para ela de fato provar que essas pessoas estão mentindo. Um simples álbum de fotos dos seus primeiros 30 anos de vida já resolveria essa situação. Agora, as duas jornalistas processadas foram punidas com multas simbólicas por invadir a privacidade de Brenda. E não só isso, as duas foram ameaçadas quando ainda estavam conduzindo as investigações. A primeira jornalista que foi punida com uma multa simbólica enquanto conduzia essas pesquisas, entrou em contato com alguém para fazer algumas perguntas sobre a infância de Brenda e os primeiros 30 anos de sua vida. E então, o que aconteceu quando ela examinava essas inconsistências na história foi que a polícia invadiu sua casa e a levou sob custódia, sem mandado, sem nada, sob o pretexto de uma reclamação que havia sido feita por uma das pessoas com quem ela havia entrado em contato. Ela foi então liberada após 5 horas de interrogatório, com uma lição de que ela não deveria estar fazendo aquilo. Eles tentaram humilhá-la, ameaçá-la, censurá-la, mas claro, isso só fez o público ficar ainda mais interessado na história. Ela também foi solicitada a produzir uma lista de jornalistas com os quais ela havia estado em contato. E a polícia também apreendeu seu telefone. E isso não é nada normal, nada disso deveria estar acontecendo em uma história que, novamente, seria tão fácil de desmentir. Da mesma forma, prenderam outro jornalista que estava trabalhando na história, que igualmente não tinha nenhuma acusação contra ele, eles apenas queriam questioná-lo. Agora, outro fato no mínimo interessante é que toda vez que Brenda conta uma história sobre si mesma e sua infância, a matemática simplesmente não bate. Por exemplo,
Ela se lembrou de morar sozinha nos Estados Unidos quando o homem pousou na Lua pela primeira vez em 1969. O problema é que nessa época, seguindo a matemática da idade dela, ela teria apenas 16 anos de idade. Que pessoa com 16 anos de idade vive sozinha nos Estados Unidos? Isso não acontece, a não ser que você seja um órfão e não tenha escolha, o que não era o caso dela. Mas se a teoria for verdadeira de que ela é na verdade Michael, que é 8 anos mais velho, o que faria então Brenda ter 78 anos hoje. Então a história faria total sentido, porque aí sim você poderia viver sozinho aos 24 anos nos Estados Unidos. Novamente, há vários exemplos de Brenda sendo muito jovem em termos das histórias passadas que ela continua contando. Então, há o caso muito notável do suposto ex-marido de Brenda. E só para lembrar, a história é que ela era casada e aos 40 anos de idade, ela se apaixonou tanto por Gabriel que deixou seu marido porque amava demais esse rapaz. Então, nesse caso, deveria ser bem fácil encontrar o ex-marido de Brenda, com quem ela teve 3 filhos, não é? Não exatamente. Acontece que é simplesmente impossível localizar esse homem. Quando Gabriel foi eleito, jornalistas do mundo todo, obviamente, vasculharam o passado dele e o dela, consequentemente, e eles simplesmente não conseguiram encontrar esse homem. Eles o procuraram nacionalmente e internacionalmente e simplesmente não conseguiram localizá-lo. Supostamente, ele era um banqueiro, porque agora estão dizendo que ele morreu repentinamente, mas ele supostamente era um banqueiro. Então, é muito estranho que não haja um registro sequer para os jornalistas encontrarem o passado desse homem. Em 2017, durante a eleição, os jornalistas tentaram entrevistar o ex-marido de Brenda, mas em um artigo publicado em uma famosa revista do país, eles simplesmente disseram no artigo que é como se esse homem nunca tivesse existido. E também parece ser o caso de que toda vez que a imprensa tenta ajudar a narrativa de que esse homem existiu, eles simplesmente mostram fotos de outros homens. Por exemplo, em 2018, um famoso canal de televisão do país produziu um filme intitulado Brenda e seu romance. E mostraram rapidamente essa foto aqui, apresentando Brenda e seu primeiro marido. Mas logo foi descoberto, após a inspeção, é claro, que na verdade essa era apenas uma foto da turma da faculdade onde Brenda estudou. Ou seja, ele era apenas um colega de escola e não seu ex-marido. E aqui está a foto completa da faculdade. Então, aparentemente não existe uma fotografia sequer desse ex-marido de Brenda. E você percebe que a história tem fundamento quando a imprensa toda tenta a todo custo fazer parecer que é só teoria da conspiração. Principalmente quando se trata de uma figura pública como essa. Eu, sinceramente, de alguma forma, tento me colocar no lugar de Brenda e eu penso, poxa, seria terrível se alguém estivesse tentando a todo custo me difamar desse jeito. Mas nesse caso, eu simplesmente calaria essa narrativa em segundos, apenas apresentando provas dos meus primeiros 30 anos de vida e ainda dava uma lição de moral nesses que seriam os invasores de privacidade. Mas a escolha de simplesmente processar todo mundo que fala sobre o assunto é no mínimo suspeita, vocês não acham? Eu não sou teorista da conspiração e gosto muito de investigar as coisas ao máximo. E sinceramente, lendo um pouco do artigo e tentando entender mais um pouco da vida e do relacionamento de Gabriel e Brenda, eu não ficaria surpresa se ela tivesse realmente nascido com sexo oposto. E se Gabriel está de acordo com isso, é problema dele. Ele tem o direito de escolher como ele quer viver a vida dele e ninguém tem nada a ver com isso. Mas o problema é que a partir disso surge mais um dilema. Os próprios teóricos da conspiração acreditam que Brenda e Gabriel nada mais são do que 2 fantoches dos controladores do mundo que foram selecionados e colocados juntos como um casal para liderar uma nação. Nesse caso, uma nação muito importante, um dos países mais poderosos do mundo. E isso seria por uma razão. Então, em várias partes do país em que Gabriel foi eleito, está tendo protestos onde as pessoas usam perucas que se parecem com a peruca que a Brenda usa e exigindo a verdade sobre essa situação. E se você acha que isso é ridículo e não passa de muita bobagem, saiba que a grande maioria dos políticos de alto escalão não são escolhidos pelo povo para estar lá. São escolhidos por quem comanda o povo e o mundo de fato.
É tudo uma grande farsa, assim como as músicas da Beyoncé. Postei e saí correndo. Vou tentar deixar o link dos detalhes dessa investigação aqui na descrição do vídeo, mas é claro, se o YouTube censurar, eu não vou poder colocar. Me conta aí nos comentários o que vocês acham dessa história, se você acredita que tudo é teoria da conspiração ou se você acha que tem aí um quê de verdade nessa história toda. Não esquece, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, por favorzão. Te convido a se inscrever no canal caso não seja um inscrito e ativa o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.